Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós estamos iniciando a segunda apostila, que ela tem o propósito de ensinar o aluno a aprender a viver, a amar e a ser feliz, segundo a palavra de Deus. No início dessa aula, eu gostaria de deixar um versículo bíblico com todos os alunos. Hebreus capítulo 10, versículo 36 até o versículo 39. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele quem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não tem compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Este versículo eu li no começo, das lições, no começo das videoaulas, e eu gostaria de deixar novamente com os alunos que Deus traz para nós a revelação dessa palavra, que Ele tem fortalecido o nosso coração, mesmo com tanta dificuldade, com tantas coisas que aconteceram, vocês têm permanecido. Então vamos lá, alunos. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estar aprendendo a grande diferença entre as pessoas que seguem a palavra de Deus e entre aquelas que não seguem. De acordo com a Bíblia, não devemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler comigo em Romanos, do capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesta lição de hoje, nós vamos ver como Jesus ensinou, aprendendo a viver, a amar e a ser feliz, segundo a palavra de Deus. Jesus nos deixou claro os valores que devemos cultivar, tais como simplicidade, pureza, humildade, misericórdia, justiça, entre outros. Isso está descrito principalmente no trecho relacionado às bem-aventuranças. Está em Mateus, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. É importante nós cultivar e conhecer, a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Nós precisamos reconhecer que quando nós falhamos, basta ter humildade de pedir perdão e a misericórdia de Deus. Gostaria que todos os alunos estivessem com a sua Bíblia e com a sua apostila, que hoje nós vamos estudar, vamos falar muito sobre os ensinamentos de Jesus para cada um de nós. Então vamos lá na sua apostila da lição 1, na folha 4. Síntese do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, está descrito no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, e tem este nome porque constitui de uma série de ensinamentos pronunciados por Jesus no monte, aos seus discípulos e seguidores. O Sermão do Monte, ministrado pelo Senhor Jesus aos seus primeiros discípulos, traz em sua essência um resumo de tudo aquilo que o Senhor Deus espera dos seus filhos aqui na terra. O conteúdo deste sermão é como um manual para todo cristão que deseja ser feliz e fazer o seu semelhante feliz.
Neste sermão, Jesus ensina como todo cidadão do reino devem viver, sendo luz e sal neste mundo, motivados não pela pressão da lei, mas pelo amor ao próximo. O sermão, quando foi ministrado, parecia algo difícil, impossível de se praticar. Hoje, porém, com a ajuda do Espírito Santo, que nos permite a viver a experiência do novo nascimento. Estes ensinamentos devem ser seguidos e praticados pelos cristãos. Viver os valores revelados neste sermão é alcançar um nível de espiritualidade e comunhão com o Criador e com o nosso próximo. A recompensa para os praticantes. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Sermão do Monte começa e termina mostrando as recompensas que terão aqueles que praticarem os ensinamentos de Jesus, tanto as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, quanto a comparação entre o prudente e o insensato, que está em Mateus, do capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, são um incentivo para nos esforçarmos a viver estes ensinamentos. As bem-aventuranças nos revelam qualidades que devemos cultivar. Vamos ler na Bíblia Mateus, do capítulo 5, versículo 3 até o versículo 11. Eu gostaria que todos acompanhassem comigo. No versículo 1, Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, os que forem humildes e reconhecer as suas necessidades e dependência de Deus, o humilde é o contrário do orgulhoso. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram e os que sofrem serão consolados por Deus. Este choro pode ser também um choro de contrição, de arrependimento, um choro pelo pecador e pelo consolo do Espírito Santo. Versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. São os longânimos, os pacientes para receber a bênção, que não se precipitam em tomar posse antes do tempo, por meios ilícitos. São aqueles que seguem o exemplo de Moisés e não perdem a confiança em Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está no versículo 6. São os desejosos de fazer a vontade de Deus e quem querem ver a justiça de Deus em ação no tempo e da maneira certa. A justiça e o cumprimento da palavra de Deus na vida das pessoas. No versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles alcançarão misericórdia. Misericórdia é ter compaixão, piedade e sensibilidade com os que necessitam, com os pobres, os fracos e os enfermos. É a capacidade de estender a mão para ajudar, de perdoar as pessoas
e de nos comovermos com os que sofrem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 8. São os que cultivam intentos e desejos maus dentro do coração e conseguem olhar para dentro de si e ver o Senhor. Os limpos de coração não são maliciosos. No versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. São os que procuram promover a paz em seus relacionamentos com todos e que sempre buscam a reconciliação e não a confusão. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São os perseguidores por estarem fazendo o que é correto, e ainda que estes percam algo aqui na terra, terão uma recompensa no céu. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Estes aguentam firme as injúrias, sem pagar o mal com o mal, esperando sempre a recompensa que vem de Deus e não do ser humano. A marca de quem faz a vontade de Deus é a perseguição, bem como o mestre que foi perseguido. O que somos aos olhos de Deus? Em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Mateus 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Por meio destas palavras, o Senhor Jesus reforça a ideia de que os seus seguidores têm de ser o exemplo para as demais pessoas. Na antiga aliança com Israel, Deus desejava ser conhecido de todas as nações por intermédio do testemunho do seu povo. Na nova aliança, todos os que creem em Jesus Cristo são responsáveis por fazer brilhar a luz de Cristo. O cristão deve fazer a diferença e influenciar o meio em que vive, em que trabalha, estuda e se relaciona. A lealdade nos relacionamentos. O Sermão do Monte traz à tona a importância que o Senhor dá à fidelidade nos relacionamentos entre os irmãos, casais. O Senhor Jesus mostra que o sonho de Deus é que nós esforcemos para viver bem com todos, até mesmo com quem nos aborrece ou é injusto para conosco. Isto trará grandes recompensas ao povo de Deus. A intenção do coração. Uma grande novidade revelada no Sermão do Monte diz respeito não ao pecado praticado, mas àquele desejado no pensamento. O Senhor nos mostra que o interior do ser humano também pode condená-lo
E isso revela que no dia do juízo, muitos pecados não praticados, porém desejados, poderão levar à condenação. Ressalte-se que muitos religiosos da época de Jesus tinham aparência de santidade, esnobavam os mais fracos na fé e foram denunciados pelo Senhor. Em todo o Sermão do Monte, o Senhor Jesus foi muito detalhista e procurou orientar os seus seguidores em todos os aspectos da vida do Filho de Deus aqui neste mundo. Jesus mostrou que não seria fácil, mas que como filhos de Deus deveríamos nos esforçar para ser a luz do mundo e o sal da terra. Procure ler toda semana os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, a fim de preparar seu corpo, sua alma e o seu espírito para viver na plena vontade de Deus, revelada no Sermão do Monte. Aqui nós chegamos no final de mais uma lição. E nós aprendemos com o Senhor Jesus como ter simplicidade, ter pureza, humildade, misericórdia, fazer justiça, entre outras coisas. O Senhor Jesus nos mostra que seremos bem-aventurados se praticarmos a palavra dele, como ele nos ensina, que nós vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vão maldizer dos nossos nomes, mas se nós formos compassivos com as pessoas, tivermos humildade, o Senhor Jesus, ele falou que nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos. E nessa matéria que nós aprendemos, a levar, conosco a palavra de Deus para ensinar as pessoas, mesmo nós sermos injuriados e perseguidos, nós temos que fazer de tudo, nos esforçarmos para mostrar a palavra de Deus, mostrar o Senhor Jesus às outras pessoas, O Senhor Jesus, ele nos trouxe essa grande revelação da palavra, que aonde nós estivermos, nós vamos ser bem-aventurados. Mas se nós cumprir o mandamento do Senhor, se nós andarmos na palavra do Senhor. Eu deixo esta lição com todos e gostaria que todos estivessem lendo em Mateus, Mateus 5, 6 e 7, que fala para nós das bem-aventuranças, nos ensinando como agir, como nós devemos agir com as outras pessoas para que elas venham conhecer o Evangelho também e elas venham, buscar o Senhor Jesus, que nós possamos ser essa luz do mundo, esse sal da terra, para que as pessoas não venham olhar para Cristo e achar que nós estamos seguindo a Cristo, fazendo a vontade de Cristo errado, mas que eles possam olhar para nós e ter prazer em buscar o Senhor Jesus, que eles possam olhar para nós e ver o próprio Deus, ver Deus em nós e que eles tenham vontade de buscar a palavra de Deus, seguir esse caminho que é maravilhoso, Estar na presença do Senhor é maravilhoso, aprendendo da palavra dele. Que Deus possa guardar a todos vocês, que Deus possa falar mais ao coração de vocês. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.